Estamos com o nosso irmão Davino. Eu vou pedir para que ele coloque aqui. E ele hoje vai falar de em meus passos, o que faria Jesus? Isso vale para a nossa reflexão, né? Nos nossos passos, o que faria Jesus? Então, o Davino que vai falar hoje. Ajuda a Davina aí, Cíntia. Pronto, já está lindo, maravilhoso. Já colocou aí, gente? Oi? Já colocou aí? Já. Pronto. Então agora é com você e Davina. Fala, Davina. O microfone é esse mesmo? Os dois, são os dois. Microfone de bonezinho, né? Camisinha. Meus amigos, minhas amigas, boa noite. Boa noite. Aliás, hoje é feliz ano novo, né? Faz um ano aí que eu não vejo vocês. E é muito bom estar com vocês. Eu não sei se a recíproca é verdadeira, mas é muito bom sempre estar aqui com vocês. Hoje a noite aqui está muito agradável, né? Muitas crianças lindas. Criança sempre traz um clima leve, né? Para qualquer ambiente. Tem gente que não gosta de criança. Toca o microfone. Trocar o microfone. Esse está com cara. Está mais bonitinho, né? Bom, gente, então o nosso tema de hoje é esse que está aí na tela, né? E meus passos, o que faria Jesus? Eu poderia deixar só essa pergunta aí, não falar mais nada e deixar vocês para casa pensando nisso. Em meus passos, em meu lugar, o que faria Jesus? Mas nós vamos conversar hoje sobre esse tema aí, que início de ano é sempre um momento de reflexão, né? Momento da gente pensar as coisas que no ano passado não conseguiu fazer, coisas que nesse ano a gente pretende fazer, coisas que a gente precisa deixar para trás, a gente queria, mas já não quer mais, né? Sonhos velhos, porque sonhos também envelhecem, e tem sonhos que no ano passado a gente queria, esse ano a gente não quer mais, já venceu o prazo de validade vencida, a gente já quer outras coisas, sonhar outros sonhos, e o nosso tema de hoje é esse aí. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. E a palestra baseada no livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? A palestra é Em Meus Passos, o que faria Jesus, tá? Porque a gente está falando da gente. Mas o livro é... Tá vendo? Está muito encostado no outro. É aqui, né? Isso. Não, pode colocar na boca. Posso colocar na boca? Pode, mas só não pode encostar no... Aqui perto? Bom, gente. Bom, Em Meus Passos, ou Em Seus Passos, o que faria Jesus? Que é um livro de Charles Sheldon, que foi escrito inicialmente em 1896. Antigo, né? Mas até hoje, se você entrar nas livrarias, você vai encontrar ele publicado e vende muito ainda hoje. É daquele livro que vende muito. Então, a sinopse do livro é: Em Seus Passos, o que faria Jesus? Ele narra as profundas mudanças ocorridas quando um pastor desafia sua comunidade a praticar a fé em Jesus. Note essa palavra, praticar a fé em Jesus. Que uma coisa é a gente ter fé, né? A outra é a gente praticar a fé, colocar essa fé em Jesus em prática. Mas aqui está complicado, não está? Tira ali, não pode todo. Olha que eu tenho fé. Eu vou pedir ajuda aos universitários aqui, porque... Pode todo lado. Trocar de lugar. gente, está dando um efeito fantasma aqui. Vamos ver, né? Então, gente, é isso, é praticar a fé em Jesus. O desafio do pastor é, para os seus fiéis lá, praticar a fé em Jesus. A pergunta, o que faria Jesus em meu lugar, passa a orientar todas as ações desse grupo, causando uma reviravolta sem precedentes naquela cidade de Raymond, lá nos Estados Unidos, que é a cidade que fala o livro. À medida que os voluntários aceitam o desafio, coisas incríveis acontecem em suas vidas e na vida dos que os rodeiam.
Então, um livro escrito por Charles Sanders Sheldon, e que teve a publicação primeira em 1896, em seus passos que faria Jesus, tornou-se rapidamente um best-seller mundial. Estima-se que apenas em inglês suas vendas superaram 50 milhões de exemplares. Leitores de todo o mundo continuam a surpreender-se com o desafio proposto há mais de um século, né? Essa proposta vem... É interessante que o autor, o Charles Sheldon, ele era um pastor, é uma universidade americana, e ele, toda semana, ele escrevia o seu sermão, e era publicado, tratando assim. Ele pegava um acontecimento importante da semana e analisava assim, como Jesus resolveria isso? Entendeu? Se Jesus tivesse que, se fosse Jesus, como é que ele resolveria essa questão? E ele procurava escrever como se fosse, entendendo pelos estudos, pelo conhecimento que ele tinha de Jesus, ele pensava em Jesus e orava muito também. Ele fazia assim, Jesus agiria dessa maneira. E ele foi escrevendo. Só com o sucesso dos seus escritos, veio a ideia de fazer um livro, um romance com alguns textos que já tinham sido escritos e outros personagens que foram surgindo, algumas transformações que tinham ocorrido realmente a partir desses textos, e daí surgiu o livro. Só que o pessoal que publicava inicialmente a revista onde era publicado esses textos, descuidou assim de fazer o registro certinho, direitos autorais, essas coisas, e o livro acabou caindo no domínio público. Você sabe que depois de um certo tempo de um livro publicado, ele cai no domínio público. Só que esse livro, por descuido de datas, essas coisas, ele caiu rapidamente no domínio público, e aí cada um podia pegar e publicar o livro, publicar em revistas, jornais, e o autor praticamente nunca ganhou dinheiro com isso. Será por acaso, né? Muita gente ganhou, mas ele não ganhou. O objetivo dele também não era ganhar dinheiro com isso. Mas foi um livro de sucesso, um best-seller, que não enriqueceu monetariamente o seu autor. Vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Importante, a versão adaptada, existe uma versão adaptada para o cinema, foi feita uma versão adaptada para o cinema, e hoje, se você entrar lá no YouTube, tem um filme lá, em seus passos, o que faria Jesus. E você pode assistir de graça no YouTube também. Legal, é um filme em alta resolução, o filme é de 2010, o filme é novo, fez muito sucesso também na época, mas o livro e o filme não tem muito a ver. É interessante, né? Que a adaptação do cinema praticamente foi uma outra história. Apesar da mensagem ser a mesma, a ideia, a proposta é a mesma, mas os personagens foram mudados, tem menos personagem, e não aprofunda tanto quanto a proposta foi aprofundada no livro. Mas o filme também é ótimo. Eu assisti o filme, adorei, já tinha lido o livro, li de novo. Não é? Hoje em dia, a gente já lê hoje pega uma versão online, né? Pode ler também na internet, sem precisar pagar também, a gente pode, não precisa nem baixar, você entra e o livro está disponível também. Tanto o livro quanto o filme estão disponíveis para a gente, depois, se quiser, ir lá no YouTube e conferir e trazer para si essa bela mensagem, né? Então, tudo pode ser assistido gratuitamente. Segue-me. Diz o Evangelho assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Essa é a proposta que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. E siga-me, ou segue-me. Tem livros, né, publicados com esse nome também, tem um livro espírita, por exemplo, Segue-me. Mas a reflexão é, o que é de fato seguir Jesus? Não é? O Evangelho diz que Mateus levantou e seguiu Jesus. E a gente sabe que o evangelista Mateus era um homem rico, né, um coletor de imposto, e Jesus convidou ele para ser coletor de almas, né?
coletar almas para Deus, em vez de ser um coletor de imposto, ele passar a buscar almas. Pedro se tornou um pescador de almas. Mateus também. Então, essas pessoas, Jesus tinha um determinado encanto, que lá entre os primeiros evangelistas, os primeiros apóstolos, todos que foram chamados, largaram tudo e seguiram Jesus, né? Então, essa foi a proposta lá dos primeiros evangelistas, dos primeiros apóstolos. Se a gente pegar um livro, como o livro Paulo Estevão, né? Alguns livros de Emmanuel, como Há 2000 anos, livros assim que trata da história dos primeiros trabalhadores do Evangelho, a gente vai ver que, na realidade, eles, apesar de continuarem fazendo as coisas, algumas coisas que faziam, porque muitos deles trabalhavam durante o dia e seguia Jesus à noite. É como a gente, né? Que trabalha durante o dia e à noite a gente está no centro espírita. Mas todas essas pessoas passaram por grandes transformações em suas vidas. E o Evangelho seguia aquela mensagem, fazia o trabalho, seguia a proposta de Jesus, que era a implantação do reino de Deus, passou a ser a atividade prioritária deles. Né? Se a gente observar, todas essas grandes criaturas passaram a seguir Jesus. E a gente às vezes não pensa muito o que é seguir Jesus. É essa mais ou menos a proposta que o livro traz. Mas não foi assim que a história começou, né? A pergunta aqui que a gente deixa já é: o que significa seguir Jesus para você? Bom, tudo começou com a entrada de um peregrino, uma pessoa maltrapilha, como se fosse um morador de rua, que entrou naquela igreja. Na primeira igreja, alguém aqui já leu esse livro? Só para eu ter uma noção. Bom, o pastor, né, o pastor da igreja, uma criatura muito conhecida, né, muito estimada na cidade, ele fazia os melhores sermões daquela região, ele passava a semana inteira, né, preparando o sermão. Ele fazia um sermão maravilhoso, a gente fazia palestras, naquele tempo os pastores fazem os sermões, e ele estava preparando o seu sermão da semana, domingo, concentradíssimo lá, né, meditando sobre qual seria o tema da semana, e não queria que nada o incomodasse, né, porque ele estava preparando o sermão, e a campainha toca, e ele não queria atender, mas ele olhou pela janela, viu que era alguém, parecendo um mendigo, na porta dele batendo, e a campainha tocou novamente, e ele desceu para atender, e verificou que era um pedinte, né? Mas não era um pedinte comum, era uma pessoa que estava pedindo trabalho. E a pessoa dizia que estava ali a semana, andando pela cidade, já tinha corrido várias cidades procurando emprego, e não encontrava, e bateu ali na porta do pastor. E o pastor disse para ele que estava muito ocupado, que não tinha emprego, ele não tinha nenhum emprego para oferecer, a cidade estava passando por uma crise de desemprego, não tinha nada, e desejou a ele boa sorte, né, e que ele pudesse encontrar alguma coisa. Mas ele já tinha batido em todas as portas, e a última que ele bateu ali foi no pastor. O pastor voltou e foi fazer o seu sermão, e preparou aquele sermão maravilhoso que ele ia fazer no domingo, né? Mais tarde, a esposa dele, que tinha saído para ir na escola, e ele deu graças a Deus para ficar sozinho, tranquilo, porque ela foi na escola e ficou concentrada no sermão, ela volta e conta para ele que quando ela estava na escola, chegou um homem, também com aquele chapéu, parecendo um mendigo, com aquele chapéu, bateu na porta da escola, entrou e ficou olhando para as crianças e pediu ajuda, e as pessoas lá na escola também não podia ajudar, e o homem foi bater em outra porta. E ele já vinha fazendo isso há dias naquela cidade. O filme e o livro, como eu estou falando, é diferente. O livro, o filme, ele traz tudo muito rápido, né? A gente vê tudo rapidinho. No livro a coisa vai sendo mais demorada. Tipo o nosso lar, o livro e o filme, né? É bem diferente, né? Bem diferente. Mas aí ele notou que o homem que tinha batido na porta dele e aquele outro que tinha batido lá na escola era o mesmo. Pela descrição que a esposa dele disse, olha, é a mesma pessoa. Mas
foi cuidar do sermão, preparou um belíssimo sermão e foi para a igreja no domingo, a igreja cheia, e ele, como sempre, fez um belíssimo sermão. E quando ele estava terminando, já ia encerrar o culto, ouviu uma voz lá no fundo que foi entrando pela igreja dentro, né? E as pessoas ficaram em choque, porque não era comum uma pessoa ir até o púlpito do pastor e começar a falar. E o homem foi até lá e questionando as pessoas da igreja sobre o que era seguir Jesus para elas. Porque ele disse que ele estava ali sentado ouvindo as pessoas falando o tempo todo de seguir Jesus. E ele estava semanas naquela cidade ali, batendo de porta em porta, e sabia que era uma cidade de cristãos, né? Quase todo mundo ali seguia, muitos estavam ali na igreja, e ele não achava trabalho, ele não achava comida. Então ele dizia que gostaria de deixar aquela mensagem ali naquele momento, porque se ele morresse, e isso talvez acontecesse rapidamente, segundo ele, porque ele estava com fome também, ele queria deixar aquele questionamento sobre o que era para aquelas pessoas seguir Jesus. Porque eles cantavam hinos maravilhosos sobre ligar Jesus, sobre fazer a vontade de Jesus. Outros, né, lia textos, escrevia livros, mensagens, tudo. Mas aquela pessoa que estava ali, ele dizia que tinha mais de 100 pessoas na cidade, na mesma condição dele, porque ele contou a história dele primeiro. Ele era uma pessoa que tinha sido desempregado, porque ele trabalhava no jornal. Ele era aquela pessoa que faz a composição do jornal, quando era feita uma coisa manual. Aí o jornal que ele trabalhava, comprou a impressora, não é? Aquele impressor que fazia tudo automaticamente, e desempregou os profissionais dessa área. E como todos os jornais tinham comprado a mesma coisa, quem só sabia fazer aquele linotipo, né? Ficou tudo desempregado. E não achava outra coisa para fazer. Então ele contou a história dele, ficou desempregado, já estava mais de 4 meses desempregado. A esposa dele tinha morrido. A filha dele, que morava em outra cidade, estava na casa de outra pessoa também lá da cidade. E ele tinha vindo procurar trabalho e estava ali e achava que ia morrer sem ver a filha dele de volta. E ele fez aquele desafio, questionou as pessoas sobre o que era seguir Jesus, se ele realmente estava fazendo a vontade de Jesus, se achava, né, acreditava que estava fazendo a vontade de Jesus, porque todo mundo, a maioria eram pessoas endinheiradas, né, tinham dinheiro, saía para suas boas casas e pouco importava com as pessoas que estavam numa situação como ele. E o homem foi falando, de repente ele passou mal, desmaiou ali na frente de todos. E aí foi alvoroço, né? Correu todo mundo para pegar o homem, pega daqui, pega dali. O médico veio, tinha um médico na plateia também, que era membro da igreja, e tentou socorrer, viu que ele estava realmente, tinha desmaiado, talvez de fome, né? De aqueles dias que ele tinha passado ali de sofrimento. E naquele momento agora, cada um queria ajudar de alguma maneira. E o pastor pegou e levou o homem para a casa dele, para cuidar em casa. E ele passou a semana inteira cuidando daquele homem. Porque ele achava que ele seguia Jesus, mas era conversando, lendo, fazendo sermões. Mas na hora de pegar uma pessoa para ajudar de fato, isso ele não fazia, ele não ia lá onde estava a pobreza. E ele passou a semana inteira cuidando daquele homem. E apesar dos esforços, descobriu de onde estava a filha dele, tentou trazer a filha dele, a esposa já tinha falecido há algum tempo, e ele não conseguiu trazer a filha a tempo, porque no domingo seguinte, na madrugada do domingo seguinte, o homem morreu na casa do pastor. E aquele questionamento que o mendigo tinha feito lá, que não era um mendigo, não era o homem desempregado tinha feito, ficou martelando na cabeça do pastor a semana inteira. E ele ficou ali matutando, será que de fato eles estavam falhando, eles como cristãos estavam falhando nessa tarefa de servir a Cristo? E aquilo ficou martelando na cabeça dele.
foi pensando e aí ele decidiu que naquele domingo, no domingo seguinte, né, do desmaio do homem, que o homem morreu na semana seguinte, né, no domingo de madrugada, e naquele dia ele resolveu levar esse desafio para a igreja. Ele resolveu levar uma proposta para a igreja. Então, ele fez a proposta seguinte: depois do sermão, fez a palestra dele tudo direitinho, e depois, no final, ele trouxe a seguinte proposta: quero voluntários da primeira igreja que se comprometam séria e honestamente durante um ano a não fazerem coisa alguma sem antes perguntar: o que faria Jesus? Então, a proposta que ele resolveu trazer para os membros da igreja era quem quisesse, né, assumir aquele compromisso de, durante um ano, antes de tomar qualquer decisão assim importante, perguntasse assim: o que Jesus faria? Se fosse Jesus que estivesse em meu lugar, como que ele agiria? O que ele faria? Bom, e aí, depois de fazer essa pergunta, cada um deverá seguir Jesus de acordo com o seu conhecimento, não importando em que isso possa dar. Ou seja, depois de perguntar o devido fazer, cada um fazer para si, se fosse Jesus, o que faria? Não tem Jesus ali pessoalmente para responder para ele, não é? A gente vai ter que ouvir a resposta da própria consciência. E aquela resposta fosse levada em conta, independente do resultado, das consequências que aquilo pudesse trazer. Era assim: se você achasse que Jesus agiria de tal maneira, deveria agir de tal maneira, mesmo que isso pudesse te trazer alguns problemas. E vocês acham que agir como Jesus traz algum problema? Pode trazer? Não? Bom, isso é que a gente vai ver, né? Então, ele imaginava que nem todo mundo, de fato, ia querer assumir essa proposta. Por isso ele pediu assim, que quem desejasse entrar para esse grupo de voluntários, ia fazer esse teste, como era viver como se Jesus vivia, como se fosse Jesus, agir como Jesus agia. Como seria você tomar uma decisão pensando assim: se fosse Jesus, faria como? E levando isso a sério, não seria assim. Depois de você ouvir a resposta da sua consciência, você colocaria isso a sério. Então ele pensou que só um pouquinho de gente ia aceitar a proposta. Então ele pediu que depois que terminasse o culto, quem quisesse fosse até a biblioteca, que ele ia colocar os detalhes. E quando ele chega na biblioteca, para surpresa dele, tinha mais de 50 pessoas da igreja que tinham aceitado o desafio. E entre essas pessoas estavam pessoas muito importantes da cidade. Porque quase todos os ricos da cidade frequentavam a igreja. E mesmo assim, uma pessoa morria de fome naquela cidade, cheia de cristãos, batendo de porta em porta, sem ser atendido. Até porque o aspecto dele já dificultava as pessoas quererem a proximidade com ele. Então, aquelas pessoas ficaram ali, ele passou a proposta, e na semana seguinte eles iam se reunir para trocar informações sobre alguns acontecimentos que poderia advir a partir daquela decisão de cada um. É claro que os problemas e as alegrias e as dores seria individual, né? De cada um, porque as perguntas seriam diferentes, os fatos, a situação de cada um era diferente e as consequências também seriam diferentes. Então, naquela assembleia estava presente, por exemplo, o dono do jornal da cidade. O maior jornal da cidade era o Diário de Notícias da cidade. Era um jornal que rendia muito, porque o jornal tinha muitos assinantes e também tinha muitos anunciantes, né? Tinha as pessoas que anunciavam aquele jornal e pagavam uma boa nota para fazer os seus anúncios. E apesar de ele ser cristão, ele nunca questionou sobre os anúncios que eram vinculados no seu jornal.
ele nunca tinha se preocupado também com as notícias que eram matéria de capa do seu jornal, aquelas notícias que vendiam mais. Como é que vocês acham que o jornalista escolhe a notícia que vai para a capa? O que é que vocês acham? São as melhores notícias? Que chocam mais. As notícias mais chocantes. E a notícia mais importante que tinha naquele dia, naquele domingo, na primeira semana, na segunda-feira, que a decisão foi tomada no domingo, era uma luta de boxe muito importante que tinha acontecido ali na região, e todo mundo queria saber os detalhes da luta, né? Porque luta, né, chama muita atenção, e naquele tempo não tinha tanta distração como agora, uma luta era algo extremamente importante, apesar de já ser violento, né, como sempre foi. Mas todo mundo queria saber sobre a luta de boxe. E naquele dia, o dono do jornal, refletindo sobre a matéria de capa do jornal dele de segunda-feira, que a luta tinha sido no domingo, ele chegou à conclusão de que, se fosse Jesus, não colocaria aquela matéria na capa do jornal. Imagina, ele pensou. E quebrou muita cabeça com isso, mas não tinha ninguém, era ele e Jesus. Então, a conclusão que ele chegou foi: se fosse Jesus, se Jesus fosse o dono de um jornal, quais as matérias que Jesus escolheria para colocar na capa do jornal? E ele, na consciência dele, ele decidiu que Jesus não colocaria aquela matéria, que excluiria aquela matéria. E a matéria já estava pronta. E quando o editor do jornal veio trazer a matéria, e que ele falou que aquela matéria não entraria na composição do jornal, foi um alvoroço, não é? Já do próprio editor, que tinha gastado muito tempo fazendo aquela composição, pesquisando, etc. E ele não imaginava, ele só veio pegar o aval do chefe, nem imaginava que o chefe não ia querer aquela matéria. E aí começou a articular com ele sobre os prejuízos que isso traria para o jornal. Porque os anunciantes, as pessoas que anunciavam no jornal, anunciavam porque o jornal trazia as matérias que chamavam a atenção das pessoas que compravam, né? E ele decidiu que, mesmo assim, com todo o prejuízo, ele arcaria com os prejuízos, mas não publicaria aquela matéria na capa do jornal, que normalmente eles escreviam duas a capa e uma contracapa, né? Só com essa informação, que era aquela que chamava mais atenção. E na segunda aí o jornal saiu, e as pessoas compravam o jornal acreditando que tinha a matéria da luta de boxe, e quando abriu o jornal, não tinha. Os meninos, os jornaleiros, já vendiam o jornal já dizendo que a luta de boxe estava ali, sem nem olhar. E as pessoas compravam, quando olhavam a luta não estava ali, voltavam e devolviam o jornal. E aí os meninos voltavam para o jornal se queixando e entregavam lá: olha, a gente não está conseguindo vender o jornal hoje não. E aí, o que é que vocês acham? Era justo que, por uma decisão dele, os jornaleiros não conseguissem vender o jornal? Aí ele tem que perguntar de novo, né? O que faria Jesus com as pessoas que precisavam vender o jornal e não vendia? Né? Ele era Jesus, né? Que tinha. Aí ele decidiu que Jesus pagaria as pessoas, compraria o jornal. Ele comprou os jornais de todos os jornaleiros, botando o dinheiro do bolso dele, para que os jornaleiros não voltassem para casa sem o seu trabalho. Eles trabalharam, não vendeu, porque o dono do jornal implicou de não colocar matéria. E aí o editor do jornal viu: olha, o senhor vai bancar isso por quanto tempo? Porque no outro dia começou a chover cartas de assinantes pedindo para cancelar a assinatura, porque o jornal não estava trazendo mais a matéria que interessava para eles. E durante a semana foi assim, chovendo cartas pedindo para cancelar a assinatura. Mas ele, além de manter a ideia de não publicar mais essas matérias chocantes, ele publicava também fofoca,
assuntos políticos, sabe aquelas coisas, escândalos. O jornal publicava escândalos, fofoca, luta, essas coisas que dava ibope, né? Como diz assim. Hoje não é assim, né? Mais ou menos, né? E ele decidiu que ia tirar essas matérias do jornal dele. Mas ele começou a dar uma olhada também nos anúncios. E aí ele começou a verificar o que dava mais dinheiro, quem era que mais anunciava. Os donos de bebida, os donos de restaurantes, de bares, de casas de jogos, os fabricantes de cigarro, de charuto, de cigarro, eram os anunciantes que mais pagavam, né? Que compravam mais espaço no jornal. E adivinha a decisão do dono do jornal? O que é que Jesus fazia? Ele perguntando se eu fosse Jesus. Se fosse Jesus no meu lugar, o que é que faria? A resposta que veio foi: Jesus não anunciaria cigarro no meu jornal. Está fadado, eu perguntei se vocês acham que dava prejuízo, né? Seguir Jesus no mundo capitalista, agir como Jesus age, Jesus agia como se fosse Jesus, e ele resolveu realmente, mesmo assim, cortar todos os anúncios que realmente incentivavam as pessoas ao vício. Porque a cidade estava cheia de gente viciados. E ele era um membro da igreja e que contribuía e que ganhava muito dinheiro com isso, mas a consciência dele nunca se tocou. Às vezes a gente critica algumas coisas sem saber que, de alguma maneira, a gente também está contribuindo para aquela situação. Vocês já pensaram nisso alguma vez? A gente diz: não, o que eu tenho a ver com isso? E às vezes a gente tem a ver com isso, sim. E isso gerou um reboliço na cidade, né? Porque muita gente começou a realmente não querer comprar o jornal dele, e o jornal não tinha muita condição de durar muito tempo, continuando naquela linha, sendo editada, tendo como base o que Jesus faria, né? Ele começou a trazer notícias melhores para frente, mas a maioria das pessoas não queria essas notícias, queria realmente notícia. Existe um jornal que você espreme assim, sai sangue, não tem? Tinha uns jornais aqui, antigamente, que realmente você espremia assim e saía sangue, porque eles pegavam as fotos assim mais, e era colorido, né? Pegavam aquelas fotos assim mais agressivas, o acidente, você, era, sabe, tudo assim, pessoas enforcadas, era uma coisa assim terrível. E era isso que vinha para frente do jornal e vendia bastante, né? O jornal ficou baratinho, ele botava o jornal baratinho, 50 centavos, com aquelas fotos horríveis, e as pessoas viam isso tudo, o tempo todo, e não... Eu conheci uma pessoa, por exemplo, eu trabalhava nos Correios durante um tempo, durante muito tempo, aliás, eu trabalhei nos Correios, e na agência que eu trabalhava, que ficava na Barra, ela era uma garagem, no tempo era assim, a garagem de um prédio, e o prédio era de moradores, a portaria ficava do lado, e a garagem o pessoal alugou para os Correios fazer uma agência, uma agência Alameda da Barra. Hoje não existe mais, há muito tempo que já não existe. E tinha um porteiro que ele ficava o dia inteiro ali na porta sem fazer nada, lendo as notícias de todos os jornais, porque os jornais que chegavam, as assinaturas que chegavam para entregar aos moradores, vem parar na mão de quem? Do porteiro. E ele lia todos os jornais que chegavam e ficava esperando alguém aparecer para ele abrir e mostrar as notícias do dia. E eu trabalhava no caixa, às vezes estava com a mente cansada. Quando eu estava com a cabeça muito quente lá dentro, eu vinha cá fora, arejar um pouquinho a mente e me batia com o seu Eduardo. Eu voltava, porque lá dentro estava melhor do que cá fora. Mas um dia eu saí, eu estava muito... Sabe aquele dia que a gente estava com a cabeça quente mesmo? E quando o seu Eduardo começou a me mostrar aquele jornal, aí eu falei: ô, seu Eduardo, não quero ver isso não. Eu você não quer ver por quê? Aí ele falando assim, ele falou mesmo assim: o mundo só tem prostituta, maconheiro, ladrão, traficante. Aqui, ó. E aí abriu o jornal para mostrar: ó, seu Eduardo, faça uma coisa. Quantas prostitutas tem na sua casa? Aí ele fez assim: nenhuma. Eu fiz: graças a Deus, que pelo menos tem uma casa, né, na nossa cidade que não tem prostituta. Aí eu falei assim: vem cá, e maconheiro?
tem quantos? Né? Que naquele tempo maconheiro era um negócio sério, né? Continua sendo, mas naquele tempo era um peso danado, né? Que tinha assim a palavra maconheiro, fala assim, fulano é maconheiro. E ele falava que só tinha. E era na Barra. Aí ele falava, só o quê? Na minha casa não tem não. Eu criei meus filhos direito. Eu digo, então já tem pelo menos uma casa que não tem nem prostituta, nem maconheiro. E ladrão. Ele falou que tinha ladrão. Rapaz, você tá de brincadeira comigo? Eu disse, não, o senhor está falando aí. Eu nem perguntei se tem traficante. Aí ele se aborreceu. Aí eu falei, vem cá, seu Eduardo, eu não quero brigar com o senhor não. Mas olha só o que o senhor está falando. O senhor está dizendo isso o tempo todo aqui para todo mundo. O senhor acha que o mundo só tem isso? Não, é porque o senhor está lendo muito jornal, não é? Tem pessoas que hoje não saem de casa pelas notícias que assistem o dia todo na TV. Não é? Se a gente só ficar assistindo realmente notícias de TV, a gente vai realmente pirar. Essa carga toda hoje, tem gente que hoje só fala em golpe. Peraí. A vida da gente está seguindo normal, a gente continua fazendo as coisas que a gente sempre fez, não? Se tem outras pessoas que estão pensando o tempo todo nisso, não sou eu. E também não vou ficar o dia inteiro com a minha mente concentrada nisso, não. Eu não quero ver tudo que estão falando o dia todo, não. Você se torna escravo. Aí se torna escravo do que a mídia, mas a mídia vive disso. Bom, e aí, gente, isso foi no jornal. Para poder tocar esse jornal, vocês acham que precisava alguém colocar dinheiro? Senão o jornal ia falir? Primeiro ele começou botando dinheiro no bolso dele, depois a coisa ficou difícil e ele, para poder tocar o jornal. Então, na semana seguinte, conversando na igreja, ele colocou, semanas depois, ele colocou que realmente ele estava tocando o projeto, mas o jornal precisava de ajuda. Então, tinha uma das que estava seguindo o compromisso, que tinha se alistado também para o grupo, que era uma herdeira milionária, que tinha herdado naquela época, quando o pai morreu, um patrimônio de $1 milhão. Então ela era, sabe, pessoa que vivia na cidade nadando em dinheiro, morava num palacete, tinha boas casas, tinha tudo, era membro da igreja, mas usava o dinheiro dela para luxo, né? Era a pessoa que emprestava dinheiro, era a pessoa que comprava os imóveis, as pessoas. Muita gente estava perdendo o emprego, não podia pagar o imóvel, tinha que devolver a casa, e ela era dona da casa, né? Mas ninguém nem sabia quem era realmente o dono das casas, as pessoas estavam na rua e as casas fechadas, não é? E os donos daquelas casas eram milionários. Existe hoje, né? Pessoas na rua e muitas casas fechadas, não tem? E às vezes os donos são milionários, então aproveitando a baixa dos imóveis, porque muita gente não está podendo, né, pagar e vai comprando mais e mais e mais e mais e mais. E mais gente na rua, mais gente na rua. Então aquela herdeira, que foi uma das que primeiro aceitou o convite, resolveu também financiar o jornal. Ela disse, não, o jornal é muito importante para a comunidade, porque aquele jornal passou a defender uma outra bandeira, que era o combate aos vícios da cidade. Então, ao invés de ele fazer anúncios divulgando cigarro, fumo, etc., ele passou a trabalhar contra os bares que vivia cheio de pessoas bêbadas, criando problema, e etc. e tal. E tinha políticos que estavam se elegendo em cima disso, que estavam fazendo a bandeira de se eleger em cima da promoção para abrir cassinos, abrir essas coisas todas. No filme a gente vê isso direitinho. Então, fechar o jornal não era a questão. O jornal era necessário agora só para defender outro tipo de... fazer outros tipos de informação. Então, a dona do dinheiro resolveu investir no jornal, mesmo sabendo que não era lucro. Sabe por quê? Porque ela perguntou, se fosse Jesus, que tivesse $1 milhão na mão, deixava que no jornal fechasse as portas, simplesmente porque já não tem mais os vícios para sustentar, os anúncios de cigarro, de bebida para sustentar, as fofocas, ou faria com que o jornal permanecesse, trazendo agora informação útil
para a sociedade, defendendo as coisas certas, e ela resolveu, então, investir naquele jornal. E durante aqueles dias, cada pessoa que estava envolvida com os seus trabalhos, com as suas empresas, foram tendo alguns tipos de dificuldades. Porque na hora de tomar uma decisão, ele tinha que pensar e perguntar, mas se fosse Jesus, fazia o quê? Então tinha um cidadão que ele era superintendente das oficinas da estrada que reformava os trens. Então ele era um superintendente, ganhava muito bem para isso. E os donos eram pessoas muito ricas. E um dia chegou por engano nas mãos dele uma carta mostrando que aquela empresa estava envolvida em altos escândalos de corrupção. Não era escândalo porque ninguém sabia. Era esquema de corrupção. E ele se questionou. Se fosse Jesus, o que é que faria? Continuava na empresa porque tem um bom salário? Ou denunciaria a empresa que está roubando os cofres públicos e levando aquela cidade àquela situação de pobreza, contribuindo para aquela pobreza? Não é? Eu não sei se algum de vocês já passou por alguma situação ele permanecer no emprego e abrir mão daquela situação porque percebeu o nível de corrupção e de outras coisas. Eu não vou contar, mas eu já passei por situação parecida e ter que fazer escolha. Ficar empregado, sabendo do que está acontecendo, ou pedir demissão. Porque se você não pode mudar, não é? Mude-se, né? Então a gente às vezes tem que fazer essa decisão. E as pessoas em volta da gente pensam que a gente é doido, né? Até hoje tem gente que me diz assim, como é que você saiu daquela empresa? Era uma construtora, né? Como é que você trabalha numa construtora? Se você tivesse em meu lugar, se fosse Jesus em meu lugar, talvez teria feito a mesma escolha. Então, em várias situações, ele denunciou a empresa foi respondendo à justiça pelos seus crimes e ele ganhou o quê? Perdeu o emprego. E ele teve que voltar para a antiga profissão dele, que era tipógrafo, né? Um cara que era superintendente de uma empresa voltou a ser tipógrafo. E a família dele achou isso o maior absurdo. A esposa dele e a filha que vivia, né, ostentava riqueza, ficaram tão envergonhadas que não saía mais em público, nem ia mais à igreja, porque, né, tinha vergonha daquela decisão. A vergonha, não é? Era se ele tivesse ficado calado, sabendo que ele sabia de uma empresa que estava prejudicando, não é, os cofres públicos. Porque às vezes a gente pensa que é público é de todo mundo, é de ninguém, mas é de todos, né? Eu estava vendo essa semana, né, a loja americana, né? Contratou um CEO, né, um cara muito importante para reformular a empresa, e todo mundo achou que a empresa ia dar uma guinada, e o cara descobriu lá que a empresa tinha uma falcatrua de bilhões. Ele foi lá e disse, olha, isso eu não vou aceitar não. Perdeu o emprego e denunciou e entregou o esquema da empresa, né? Então, provavelmente uma empresa assim vai acabar falindo, né? Porque um esquema contábil que envolve mais de 20 bilhões é um absurdo, né? E às vezes a gente pensa que essas empresas são saudáveis, são éticas, defendem algumas coisas, mas quem está por dentro, mas muita gente sabe e fica calado porque é seu trabalho, e diz assim, mas é o meu trabalho. Então, isso foi lá em 1896, né? Mas até hoje a gente para pensar que algumas situações que a gente vive, alguma das nossas formas de viver, assim, se a gente parar para perguntar assim, se fosse Jesus, agir do jeito que eu estou agindo, né?
faria do jeito que eu estou fazendo, eu ouvi o relato desse livro há mais de 30 anos. Quando eu entrei logo no Espiritismo, eu vi uma palestra de André Luiz Peixinho, que era sobre esse tema. E naquela época, aquilo me impressionou tanto, que eu passei na maioria das vezes assim, que eu tinha que tomar uma decisão, eu sempre fazia esse questionamento, né? Uma decisão importante, eu fazia esse questionamento. E algumas vezes eu tive que tomar decisões que realmente eu não tomaria em uma situação normal. Uma vez, eu estava no centro espírita, já era espírita, e eu estava no centro espírita, a gente tinha um trabalho. Qual é o horário? Assim, acabou? Está acabando. Tá acabando. Eu estava no centro espírita, no Instituto Kardecista da Bahia. Você tem mais uns 5 minutos aí. Pronto. E a gente dirigia um trabalho chamado SOS Prece, que era um trabalho de atendimento fraterno, que era de atender pessoas, que existe ainda, que atendia pessoas que estavam assim, à beira do suicídio. Então a gente passava a noite de plantão lá, eu não estou mais lá, por isso que eu estou falando, mas naquela época a gente virava a noite, dando plantão, eram mais de 50 voluntários espíritas que atendiam o telefone, SOS Prece, e muita gente realmente ligava para esse serviço. A gente virava a noite, eu coordenei esse trabalho por algum tempo também, mas aí, como a gente não se identificava, era todo mundo no anonimato, você tinha que atender no anonimato, era uma coisa maravilhosa, foi um aprendizado extraordinário, você atender pessoas à beira do suicídio e poder ajudar sem que a pessoa soubesse quem é, eu achava aquilo fantástico, né? E muita gente, a gente fazia uma propaganda no centro, aí no outro dia tinha gente se candidatando para ser voluntário do SOS Prece, até hoje ainda se faz isso. Mas aí a gente achou que também podia fazer um trabalho diferente no centro, que era abrir um trabalho onde a pessoa pudesse saber que estava atendendo. Tipo o atendimento fraterno. Em horários que a pessoa pudesse chegar lá e ser atendida e ir embora. A gente não se envolvia muito com a pessoa, né? Porque a prática desse tipo de trabalho a gente não se envolvia muito com a pessoa, a gente ouvia e tal, ajudava, dava paz, e depois ia embora. E aí a gente abriu um horário novo, um sábado de manhã. Então era assim, todo sábado de manhã a gente abria a porta, 2, 3 pessoas iam lá, ficavam de plantão e atendia as pessoas, e meio-dia fechava a porta e ia embora. E as pessoas vinham, tomavam passe, descia, ia embora, outra vinha, tomava passe, descia, ia embora, a gente conversava, orientava e tal, só ia embora. Aí um dia entrou uma pessoa, um senhor, que tomou o passe e não foi embora. Então eu estava ali no cantinho, com a cara assim, todo lerdo e tal. E aí, a gente atendeu amanhã de 10 horas até 12 horas, e quando chegou na hora do centro fechar, que o centro ia fechar a porta meio-dia, a gente mesmo fechava e saía. E ele continuava lá sentado. E eu estava saindo, ia para casa para almoçar, e falei assim, você não vai, a gente já está fechando a porta. Aí levantou assim, todo lento, né? E eu percebi que a pessoa estava mesmo passando mal, assim, com fome talvez. E eu estava indo para casa almoçar. Aí me veio assim aquela ideia de levar ele para almoçar na minha casa. E aí eu levei ele para casa. E eu liguei o ônibus, né? Peguei o ônibus junto com ele, assim, e sujo e tal. Aí cheguei em casa, morava com minha mãe, minha irmã e 3 sobrinhas. Falei para minha mãe, bota comida aí para 2, porque eu trouxe essa pessoa aqui para almoçar com a gente. Minha mãe olhou assim, a minha mãe estava acostumada, assim, gostava de ajudar pessoas, ninguém reclamou nada. Aí eu, enquanto ela esquentava a comida, eu olhei para ele assim e disse, mas como é que a pessoa vai almoçar, botar na mesa desse jeito que ele está? Aí resolvi mandar tomar um banho. E aí, tinha um banheiro lá, não quis misturar com o banheiro normal, tinha um banheiro, mandei tomar banho. Colher de toalha, sabonete. E aí eu tomo banho. Aí quando ele estava tomando banho, eu fiquei, meu Deus, mas ele vai tomar banho e vai vestir essa roupa suja? Aí eu fui, peguei uma roupa minha, e botei assim por cima e disse, olha, quando você terminar, você veste essa roupa aqui, é tudo, né? Cueca, camisa, short. E aí quando ele saiu do banheiro, ele saiu todo limpinho.
já cheirosinho, né, de sabonete. Aí sentou na mesa e apareceu uma outra pessoa. Aí eu sentei para comer, ele comeu junto comigo. E aí quando terminou, o que é que eu ia fazer com ele? Ia mandar embora? Aí ele sentou lá e ficou lá. E aí passou a tarde, né? E veio a noite. Se eu não mandei ele embora à tarde, ia poder mandar à noite? E aí acabou, chegou a noite, eu botei no quarto, lá no fundo tinha um quarto com meu irmão ia sair, ia ficar no quarto. Botei para dormir no quarto do meu irmão, aí amanheceu o dia. Como é que eu vou mandar embora de manhã? Aí minha mãe botou café e Manuel tomou. Manuel é o nome dele, né? Aí a gente já sabia um pouquinho da história, o nome e tal. E Manuel tomou café e foi embora. Aí Manuel tomou café. Eu saí para trabalhar e sou minha mãe. Na hora que ele quiser ir embora, ele vai, mas por enquanto chega aí. Quando eu cheguei meio-dia, quem estava lá? Manuel. Na mesa, antes de mim, já estava sentado. Aí minha mãe disse, olha, ele não foi embora não. Eu disse, eu estou vendo. Aí minha mãe botou comida, a gente comeu. Eu saí, voltei para o trabalho, ele ficou lá, palitando o dente. Eu cheguei de noite, continuava. Adivinha mais ou menos quanto tempo ele ficou? Até hoje, né? Não. Ele ficou mais ou menos um ano. Ele já era da família. Era um membro da família. Ele tinha o maior carinho assim com minha mãe, Dona Julita, com minha irmã, dava, brincava com as crianças, ficava lá brincando com as meninas. E aí a gente notou que aquele problema de saúde, ele estava com os problemas na gengiva assim, eu achei que podia ser câncer de gengiva, eu levei para o hospital, fez exame, aí ele já estava bem melhor, sabe? Já nem parecia mais aquela pessoa lerda. Aí minha mãe me chamou e fez, olha, está na hora de ver como é que faz, né? Porque as meninas estão crescendo, só fica eu e as meninas aqui em casa, então, apesar de ele não parecer nenhuma ameaça assim, a minha mãe começou a se preocupar. Aí a gente ficou mais um tempo e eu comecei a descobrir quem era, se ele tinha parentes. Aí encontrei alguns parentes dele aqui em Salvador, mas era uma pessoa assim muito pobre também. E a gente perguntou, Manuel, né? Encontrou algumas pessoas da sua família que disse que você pode morar com eles, tudo e tal. Mas como é que ia mandar ele sem ter alguma coisa para fazer? Eu ia mandar ele só para casa dos parentes e ele ia viver lá como? Aí a gente pensou assim, como é que a gente faz para ajudar ele? O que é que você sabe fazer, Manuel? Eu não sei vender, eu vendo coisa e tal. Aí ele pediu uma guia de picolé, que queria uma caixa de picolé. Aí a gente comprou uma caixa de picolé, compramos um dinheiro para ele comprar os picolés, levamos ele até a casa da irmã ou da prima dele, uma coisa assim, lá em São Cristóvão, ficou lá. Aí de vez em quando ele ia lá no instituto me ver. Aí voltava lá, e aí, como é que é? E aí, Manuel, como é que você está? Ah, tô melhor, tal, como é que está a Dona Julita? Aí quando minha mãe faleceu, ele ficou sabendo, chorou o menino assim, então chegou a dar pena. A última vez que eu encontrei, ele estava trabalhando, vendendo bolsa, sapato, essas coisas ali perto da estação da Lapa. E quando ele me encontrava, era assim aquela festa. E realmente, se não é necessidade de minha mãe, os argumentos que ela colocou foram muito vários, né? E depois eu também tive que me casar, e morar em outro lugar, ia ficar somente ela e as crianças mesmo. Aí eu tive que dar um jeito. Mas isso, aí a gente pensa assim, mas isso tem alguma coisa de mais? Não. Era uma pessoa só. Apenas uma pessoa que estava necessitada. E às vezes, sabe o que eu notei? Que muitas vezes a gente não gosta de se envolver com as pessoas, porque se você se envolver, você... Às vezes a pessoa não quer saber o teu problema, porque se souber, tem que ajudar. E como o nosso trabalho era de saber o problema da gente, mesmo da pessoa, como o trabalho do centro espírita, né, no atendimento fraterno, a pessoa acaba sabendo o problema do outro, e aí tem que ajudar. E às vezes não vai ajudar para sempre,
mas vai dar uma ajudada que a pessoa pelo menos vai sair daquela situação de crise em que se encontra. E não tem nada de espetacular isso não. Mas assim, a minha pergunta era, eu não perguntei se fosse Jesus, mas pela minha cabeça mesmo, eu achava que não dava para sair, fechar a porta simplesmente e deixar a pessoa que está com fome. Em várias situações, em vários momentos, a gente teve que tomar decisão assim, baseado nesse raciocínio. Eu pensava, poxa, se fosse Jesus, como é que faria isso? Até hoje. Se fosse eu mesmo. Mas até hoje, quando a decisão é muito difícil, eu faço essa pergunta para mim. Eu não vivo assim o tempo todo, não é? Mas eu tenho tomado muitas decisões na minha vida baseadas assim, se fosse Jesus, faria como? Mas eu falo assim, se fosse Jesus hoje, entendeu? Faria como? Porque a gente não está no tempo de Jesus. A gente está 2000 anos depois, né? Como que Jesus faria se tivesse no meu lugar? Se fosse Jesus no lugar da vida, faria o quê? E às vezes a gente pensa que isso é difícil, mas não é não. Às vezes ajuda a gente a tomar decisões mais lúcidas, decisões mais coerentes, não é? Com o rótulo de seguidor de Cristo. E eu pensei em trazer essa reflexão para mim, né? Primeiramente trazer para mim e depois trazer para vocês por causa de uma questão. Vocês perguntam, mas o que é que isso tem a ver com o Espiritismo? A questão 465 dos Espíritos é assim, qual tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual é a resposta? Jesus. Então, o que é guia? Allan Kardec explicou por lá. O que é um modelo? Guia e modelo, não é? Modelo é aquele que serve de exemplo. E guia é aquele que dirige, aquele que conduz. Então a gente diz que é cristão, mas o modelo, que é Jesus, na hora de tomar uma decisão séria, lá na Índia, no tempo de Gandhi, os cristãos queriam que Gandhi se tornasse cristão. E Gandhi dizia assim, eu aceito Cristo e o Evangelho de Cristo, mas não aceito o cristianismo de vocês. Porque é um cristianismo hipócrita. Porque vocês dizem que são cristãos, mas não vivem como cristãos. Onde a gente já viu cristão orientando as pessoas a pegarem arma? E a gente está vendo isso no nosso país. Não é? O que a gente está vendo os votos de cristãos, né? Então, a gente, um espírita, a gente também é espírita cristão, não é isso que a gente diz? Então, pelo menos, nas decisões mais sérias da vida, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, né? Quem é o meu modelo? Jesus. Quem é o meu guia? Jesus. Então, como que ele agiria se tivesse em meu lugar? Não é? Na hora da gente mandar uma pessoa embora, na hora da gente afastar uma pessoa da nossa vida, na hora que a gente diz assim, não vou mais ajudar ninguém porque eu ajudei, a pessoa me prejudicou, né? Aí a gente lembra dos ensinamentos de Jesus e pergunta, se fosse Jesus, como é que faria? Tá, o centro espírita aqui dá para fechar, deu de baixo, né? O centro espírita dá para fechar porque tem muita conta para pagar e não tem dinheiro. E a gente é cristão e é frequentador. E a gente pergunta assim, se fosse Jesus, deixaria um centro desse fechar por falta de dinheiro? Entendeu? Então o que é que a gente pode fazer para ajudar? Porque às vezes a gente pensa assim, não é comigo não. Se está bom, eu estou lá. Se não está bom, eu saio, vou procurar outro que esteja. Mas é assim que Jesus agiria, né? Então, todo momento da nossa vida, a gente pode fazer essa reflexão. Mas nos momentos mais importantes da nossa vida, que tiver que tomar uma decisão assim, importante na família, uma decisão importante na empresa, né? E está numa empresa que paga bem, mas é corrupta, a gente pensa assim, meu Deus, o que é que eu faço? Né? Às vezes não é nem o caso de denunciar, mas é o caso de a gente perceber que já não dá mais para a gente conviver ali, senão a gente vai achar que aquilo é normal. E a gente tem que tomar muitas vezes uma decisão difícil, mas que só tem a consciência para nos orientar, né? E aí eu queria terminar com uma música, pode?
Vou voltar aqui para poder aumentar o som, tanto baixo, né? Não ligou, não? Se eu parar aqui, dá para ligar? Eita. Você liga aí, então. Ah, ligar no meu. Entendi agora. Isso eu tinha ligado, não foi? Parar aqui. Agora vai perceber que isso. Não vem aqui, não. Então, bota você para cá. Tá aqui, ó. Botou? Vamos ver se vai. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sem que eu sei que eu dormia muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sem que eu sei que eu dormia muito mais feliz. Falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo no sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormia muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormia muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel. Coloquei no seu rostinho pra sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou,
chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, Obrigada, Davi, pela reflexão maravilhosa. Quer encerrar ainda? Quer falar alguma coisa? Não, eu só queria pedir, né, que esse ano eu vou pensar mais nisso. Eu gostaria que vocês também, se puder, pense um pouquinho mais nisso, né? Antes de tomar algumas decisões importantes na vida, pense como Jesus agiria. Se Jesus tivesse lugar de Davi, o que é que ele faria? Se eu tivesse lugar de Iracema, o que é que ele faria? Não é Iracema? E aí a gente vai tomar decisões mais felizes, mais acertadas, e vai entender melhor o que é que Jesus sentia, por que é que Jesus era feliz, né? Então vamos dar continuidade, né? Gente, vamos dar continuidade. Despeço agora do pessoal do Instagram, que é apagamos as luzes. Pode compartilhar aí.